Tem muita gente hoje perdendo a fé, se cansou de crer, não aguento mais. Mas por que isso? E falar de fé é sempre complicado, porque o que é fé? Se eu te perguntar o que é fé? O que é fé? Fé é acreditar. Fé é quando uma pessoa acredita. Você crê no milagre? Você crê na cura? Você crê na libertação? Não responda. Vê bem o que você vai responder. Pensa. Pensou? A minha resposta geralmente é não. Mas como que você não crê na cura? Você nunca viu gente curada? Claro que sim. Mas como que você não crê que Deus possa fazer um milagre? Sim, eu creio. Então você não crê neles? Não, eu não creio neles. Eu creio em Jesus. Parece uma resposta besta, mas pensa bem no que você está dizendo. Nós transformamos a fé em Deus. E quando eu olho para alguma coisa e digo assim, aquilo pode, eu creio, aquilo vai acontecer, eu criei um misticismo de que se eu acreditar que aquilo é possível, acontece. Eu não perguntei para Jesus, Ele não é Senhor da minha vida, eu não disse a Ele se é aquilo que é bom para mim, eu não pedi a Ele a sua vontade. Aliás, eu não preciso dele, eu preciso só do nome dele. Porque eu profetizo e creio em nome de Jesus e o negócio acontece. Isso é fé. Quando alguém te pergunta assim, qual é a sua fé? O que você responde? O que essa pessoa está querendo saber quando ela pergunta qual é a sua fé? Ela está querendo saber se você acredita naquilo ou naquilo que possa acontecer? Ela está querendo saber qual é o seu conjunto de crenças. E você deve responder, eu sou um cristão. Eu creio em Jesus Cristo. Eu professo a fé cristã, essa é a minha fé. E o que significa isso? Eu creio que o mundo está decaído pelo pecado, desde que Adão pecou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Cristo, que foi crucificado desde a fundação do mundo, porque tudo começa na cruz, entra na nossa história, nasce e vive. Deus entre nós, Emanuel, para ser o Cordeiro de Deus e tirar o pecado do mundo. Ele morre, ressuscita e vai aos céus. Derrama sobre nós o seu Espírito e agora Ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. Temos para nós a eternidade, mas já vivemos o prenúncio do reino na vida cristã que vivemos aqui como igreja, entre nós, membros uns dos outros. Essa é a nossa fé. É nisso que eu creio nesse Jesus. Todas as outras coisas estão ligadas a Ele. Ele mesmo, sendo Deus, vindo em carne, disse, Pai, se possível passa de mim o cálice, mas não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Por que nos sentimos mal e ficamos preocupados com a nossa fé? Porque algo que a gente queria não aconteceu do jeito que a gente queria. Nós nos preocupamos com o que queremos e não com o que Deus quer. Eu te pergunto, você tem fé em Cristo mesmo? Você crê mesmo que a vontade dele é boa, perfeita, agradável, é melhor do que a nossa? Você crê que ele é Senhor? Você crê mesmo que os pensamentos de Deus estão acima dos nossos, que ele enxerga mais longe e que ele sabe o que é melhor para nós ou não? Qual é a sua fé? Já sei. Te ensinaram que a fé produz objetivos. Anotei para não esquecer. Que você vive porque acredita que as coisas possam acontecer. Muito bom. Te ensinaram que Deus é o gênio da lâmpada. E que você esfrega. Aí você dá algumas ofertas, canta alguns louvores e ele sai. E dá direito a 3 pedidos. Não, 3 é pouco. Mas hoje os planos evangélicos de banda larga te deram pedidos ilimitados. Quando acaba o seu contrato, você continua navegando com milagres menores. É assim que a gente crê. Nossa fé é no gênio da lâmpada. Essa é a sua fé. Eu sei porque você perdeu a sua fé. Porque prometeram para você o mundo, não é verdade? Disseram que se você contribuísse e fizesse o que eles disseram, você teria tudo o que você quer. Aí você se encheu de esperança. Quando não aconteceu, você foi no SAC, no Serviço de Atendimento ao Crente. E disse, eu fiz a campanha, eu paguei o carnê, eu não quebrei a corrente, eu vim todos os dias, eu cantei as músicas, eu dei a minha oferta, eu fiz as orações, mas não funcionou. Não está funcionando, a maquininha, eu esfrego, ele não sai. Você vai no pastor e fala, essa máquina engoliu minha moeda, meu. Eu dei oferta e não saiu o milagre. Aí, você teve que conviver com a resposta mais hedionda de todas. A culpa é sua, porque você não teve fé.
Oh, mas não tem garantia o serviço? Os dias que eu vim, o dinheiro que eu dei, deve estar em pecado, por isso que não deu certo. E aí, você ficou triste e perdeu a sua fé. Fica tranquilo, você não perdeu nada. Isso não é fé. Aquilo não era fé. Espiritualizaram a ganância e chamaram a ganância de prosperidade bíblica. Insuflaram o seu ego e disseram que esse orgulho era a honra de Deus para a sua vida espiritual. Pregaram arrogância e colocaram no seu coração: você é mais que vencedor, e foram te enchendo disso. Colocaram um preço no boneco, na etiqueta do boneco chamado Deus. E colocaram na boca dele, quando se aperta um botão, as promessas que você queria ouvir, e disseram que são promessas para a sua vida. Misturaram a avareza com misticismos espiritualistas. Somaram isso com uma pitadinha de versículo bíblico distorcido fora do seu contexto. E depois colocaram por trás uma trilha sonora de vitória que é para te empurrar para cima. Tudo isso dentro de um ambiente espiritual, com uma roupa bonita, uma voz doce no microfone. Pegaram tudo isso, colocaram no liquidificador. Quando ficou pronto, joga fora a espuma, põe nas forminhas do carnê, bota na geladeira, depois te entrega, você paga e esfrega a lâmpada. E não aconteceu nada. E aí você perdeu a sua fé. Mais uma vez eu te digo, fique tranquilo. Você não perdeu nada. Isso não é fé.